Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos aqui de volta para mais um bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião. E eu sei que alguns de vocês que estão vindo lá do PrimoCast já estão tendo uma overdose de Rodrigo Silva durante o dia inteiro, porque hoje foi ao ar o segundo maior podcast que eu já participei. O primeiro foi com o Vilela e o Pirula, que durou mais de 9 horas, acho que quase 9 horas e meia, se eu não me engano. E agora, com o pessoal do PrimoCast, nós tivemos o Kaique, o Lucão e o Tiago, tivemos aí 6 horas e 40 minutos, se eu não me engano, falando sobre Jesus de Nazaré. Mas se você tiver ainda espaço para um pouco mais de informação importante de ponta, fique comigo, tá bom? Se você não é inscrito no canal, está aqui o meu convite, se inscreva, venha fazer parte dessa família que toda semana ouve sobre a Bíblia aqui comigo. E se você também ainda não é inscrito na plataforma Bíblia Comentada, já está aqui o meu convite. Tudo que eu apresento aqui no YouTube é apenas uma amostra de muito mais que eu tenho para fornecer para você ali no Bíblia Comentada. E ali não estou somente eu, tem outros colegas teólogos que participam comentando a Bíblia. E muitos que são meus alunos já podem deixar aí a sua opinião, a sua contribuição, o seu testemunho se está valendo a pena para você. E esse é o momento também de você correr, mandar um WhatsApp lá para sua tia, para sua mãe, para o seu primo. Olha, o Rodrigo entrou no ar agora. Corre lá, vamos participar. Onde é que eu estou? No MAB, Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Você sabe, esse aqui é o único museu do gênero da América do Sul. Nós temos aqui cerca de 3.000 peças arqueológicas que contam a história da Bíblia a partir da cultura material daquela época. E fora essas quase 3.000 peças originais, nós temos algumas réplicas muito interessantes aqui. Hoje eu vou começar uma visita com vocês ao museu, aproveitando o ensejo que ontem foi o Dia da Bíblia. Então, nós podemos agradecer a Deus e agradecer por estarmos num país que ainda permite a liberdade religiosa. E ontem nós, então, celebramos o Dia da Bíblia. E como hoje é o dia em que eu coloco os nossos vídeos aqui, o nosso encontro, eu estou aproveitando a data para falar sobre a Bíblia Sagrada, como ela surgiu, como ela chegou até nós, tá bem? Bom, tem gente aí que eu posso mandar um abraço aí, dá alguns nomes aqui para a gente poder mandar um abraço para o pessoal aí. Cauê, Caroline, Maria da Penha, porque eu não estou vendo os nomes, viu? Oi? Ed Freira, Manuel, tem gente de vários lugares aí, de onde que eles estão mandando. Pessoal, escreve de onde que vocês estão participando, que eu quero saber até onde está indo o alcance dessa live aqui. Vamos lá, eu quero interagir com vocês. Prometo que, aliás, eu vou abrir até espaço aqui para responder algumas perguntas, tá bem? Vamos lá, então. De que local as pessoas estão vindo aí? Já estão aparecendo aí os locais? Santa Catarina. Ouro Preto, Minas Gerais. É interessante, quem que é de Ouro Preto? Conseguiu pegar o nome? Camille, de Ouro Preto. Camille, eu até fiquei... Você deve saber disso. Eu fiquei surpreso um dia, eu nasci em Belo Horizonte, mas eu não sabia disso. Até uma vez que eu estava passeando com a Laura, a gente foi para Ouro Preto, e no caminho de Ouro Preto eu vi que tem uma cidade chamada Rodrigo Silva. Eu não sei porquê, mas eu achei a cidade com o nome mais bonito de todo o território nacional. Não sei porquê. Além de Ouro Preto... Tereza está na França. Tereza da França. Tereza, bonsoir. Muito bom ter você conosco aqui, Tereza. Muito obrigado. Tereza. Quem? Igor também está em Portugal. A Raída está em Nova Jersey. A Raída está em New Jersey. Silvinha está no Japão. E a Silvinha está no Japão. Silvinho está no Japão. Muito bem, Silvinho. A Daniela está nos Estados Unidos. Daniela Estados Unidos. E do Brasil também. E do Brasil também nós temos aí vários lugares, né? Kelly está em Goiânia. Kelly de Goiânia. A Rosângela está em São Paulo. Rosângela de São Paulo e outros mais que vocês estão convidando. Gente, muito obrigado. Deus seja louvado por sua presença. Vamos falar da Bíblia. Eu tenho muita coisa legal para contar para você. E de quando em vez, eu estou com uma equipe aqui que está me ajudando, eu vou interromper a minha explicação e vou abrir para algumas perguntas que vocês estão fazendo. Só vou pedir uma coisa. Como a temática hoje é sobre a Bíblia, para a gente não fugir do assunto, faça perguntas sobre a Bíblia Sagrada, tá bom? Agora eu não vou responder perguntas que saem assim dessa temática, a Bíblia. Como ela surgiu, como ela chegou até nós, ela é realmente a palavra de Deus. Então vamos lá. Eu quero começar, já que eu estou no Museu de Arqueologia, pegar uma réplica aqui para vocês. Essa aqui é uma réplica de uma lamparina dos tempos bíblicos. Aliás, uma coisa importante que eu esqueci de dizer. Eu estou entrando aqui é a entrada do museu. Para quem não veio ainda ao MAB, você será muito bem-vindo, já está o convite feito. E alguém está perguntando como é que faz para poder vir visitar o MAB.
Eu vou responder essa pergunta, ela é importante. Para vir até o MAB, você vai entrar no site. O Sérgio vai me ajudar aqui. Sérgio, canta para mim aí o nome da página onde as pessoas entram para poder marcarem a visita delas ao UNASP, ao museu. UNASP, UNASP, unasp.br/MAB. Vou repetir, tá bom? Vai estar na tela aí para vocês, unasp.br/MAB. Você entra nesse site depois da live, não entre agora. Aí você tem lá vários dias que o museu estará aberto, você pode clicar ali e retirar o seu ingresso para vir com sua família. Quem quiser vir com grupos, aí tem que mandar um e-mail. Nessa página tem um e-mail que você pode mandar para reservar. Às vezes tem grupos que vêm aqui. Agora no domingo, ou no sábado, se não me engano, vieram 2 ônibus de pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular. Que Deus abençoe a todos os irmãos que vieram aqui. E também tem grupos católicos que vêm, então você será muito bem-vindo. E quando você entra ao museu, a primeira parte de exposição é essa onde eu estou, onde nós damos uma introdução geral à Bíblia para depois mostrar a coleção arqueológica para você. Como eu estava dizendo, eu tenho aqui uma réplica, isso aqui é uma réplica, não é uma original, de uma lamparina dos tempos bíblicos. Essa aqui especificamente seria uma lamparina do período do Segundo Templo, da época de Jesus. Como é que funcionava essa lamparina? Bom, eu já mostrei isso em algum vídeo que eu coloquei no YouTube. Quem já viu, eu vou mostrar de novo. Quem não viu, vai ver pela primeira vez. Nessa parte aqui de cima, nesse buraco aqui, colocava-se azeite de oliva. Nesse outro buraco, você tinha um pavio. O azeite alimentava o pavio. Então, você jogava o azeite aqui, extra virgem, para não dar fumaça. E aqui, você acendia o pavio. O pavio ele é alimentado pelo azeite e ele fica aceso enquanto houver azeite de oliva aqui dentro. Agora imagine, eu estou gravando no museu e eu tenho aqui lâmpada de LED, eu tenho luz especial aqui. Agora, se essas luzes se apagarem, se tivesse um apagão aqui, se acabar a energia, fica tudo escuro. E é tão ruim quando a energia vai embora. Esses dias, quando teve essa tempestade em São Paulo, você sabe que São Paulo ficou vários dias aí, vários bairros de São Paulo, tanto na capital quanto no interior, ficaram sem energia elétrica. Eu lembro que aqui em Engenheiro Coelho nós ficamos, eu acho que mais de umas 10 horas sem energia. Foi horrível. Eu ia para casa e queria acender uma vela para andar com a vela para ir ao banheiro, qualquer coisa. Era muito ruim ficar no escuro. Então imagina a importância de uma lamparina dessa nos tempos da Bíblia Sagrada, porque era, entre aspas, a energia elétrica deles. E você vê que no Salmo 119... a Bíblia Sagrada é comparada a uma lâmpada. Não uma lâmpada de LED como nós usamos, mas uma lâmpada como eles usavam no tempo da Bíblia. Não essa aqui, porque, como eu falei, essa é do Novo Testamento, mas o princípio era o mesmo. E o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Imagina a importância de ter uma lâmpada iluminando os seus passos quando você está andando num caminho escuro. Assim que é considerada a Bíblia Sagrada. Também no Novo Testamento, a Bíblia é mencionada como sendo a profecia, especialmente, uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que a luz do sol possa raiar sobre todas as pessoas. Ou seja, nós temos a Bíblia como luz nesse mundo de trevas até que o glorioso dia da volta de Jesus chegue até nós. Agora, de onde veio a Bíblia? Como é que esse livro surgiu? Na verdade, o nome Bíblia dado ao livro sagrado já vem na época cristã. Antes ela era chamada de Escritura Sagrada, as Sagradas Escrituras, as Escrituras, ou a Lei e os Profetas. Na época de Jesus costumava-se muito referir-se à Escritura Sagrada como a Lei e os Profetas. Por isso Jesus várias vezes fala, vocês nunca leram o que está escrito na Lei e nos Profetas? Ora, a Lei e os Profetas duraram até João. Vocês erram não conhecendo o que dizem a Lei e os Profetas. Quando Jesus estava sendo transfigurado no monte, provavelmente o Monte Tabor, segundo a tradição, a Bíblia não fala qual monte era, apareceram junto com Jesus Elias e Moisés, representando a lei e os profetas. Outras vezes, Jesus fala apenas as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Agora, como é que começou todo esse processo? Eu quero primeiro dar para vocês algumas curiosidades da Bíblia que mostram como é que ele é um livro magnífico. Eu vou pedir o câmera para vir agora comigo aqui com uma câmera móvel e nós vamos, nesse momento, mostrar para vocês uma parte aqui. Já está pronto? Pode seguir comigo? Nessa ilha aqui, eu tenho a Bíblia mais antiga que nós possuímos em nossa coleção. Na verdade, é a segunda mais antiga.
existem 2 páginas mais antigas que ela. Essa aqui é uma Bíblia que foi publicada em 1528. Ela está em latim. Pode olhar aqui, toda escrita em latim. E essa Bíblia, que é a original, ela foi publicada poucas décadas depois de Johann Gutenberg ter inventado a prensa de tipos móveis, que seria a nossa imprensa. Ou seja, quando Gutenberg, na Alemanha, inventou a imprensa, o primeiro livro a ser publicado foi a Bíblia Sagrada. E este exemplar aqui veio à existência poucas décadas depois disso. Eu vou daqui a pouquinho contar para você sobre essa história da Bíblia como o primeiro livro impresso no Ocidente. Agora, já que eu estou ainda no momento das curiosidades, eu tenho aqui a menor Bíblia impressa do mundo. Olha aqui, até a gente colocou uma lupa para ajudar as pessoas a verem essa Bíblia. Ela está inteirinha. E só para você ter uma noção, eu não sei se você de casa está conseguindo ter uma noção do tamanho dela em termos dimensionais, mas só para você ter uma ideia, essa Bíblia, ela é menor do que uma caixa de fósforos. Sabe aquela caixinha de fósforos pequena? Se ela estiver fechada, ela é menor do que uma caixa de fósforos, tanto em dimensão quanto em espessura. E aqui eu tenho a Bíblia toda impressa, do Gênesis ao Apocalipse. E como se trata de uma versão católica da Bíblia, até os livros deuterocanônicos ou apócrifos estão nela. Ou seja, é uma Bíblia completa e a menor do mundo. A verdade, existe uma outra Bíblia menor do que essa, mas não impressa. É uma Bíblia digital, que ela é feita num cartão, para as pessoas lerem apenas a partir de um computador. Agora, a Bíblia impressa, não existe nenhuma menor do que essa. E já que eu mostrei a Bíblia mais antiga que temos, e mostrei também a menor Bíblia impressa do mundo, eu quero mostrar para vocês uma curiosidade, que me encanta muito. Nesse cantinho aqui, eu tenho uma Bíblia toda escrita à mão, por jovens que participaram de um congresso da Igreja Adventista do Sétimo Dia no ano de 1969, Congresso MV. Aqui a gente abriu no livro de Eclesiastes e está escrito, então o jovem escrevia aqui e colocava o nome aqui. Eu até tenho a ideia, que isso foi uma coincidência, que o nome que está aqui embaixo é de uma grande amiga minha, porque aqui está escrito Kedma M. Nascimento. Eu tenho uma amiga chamada Kedma Mano Nascimento, lá em Belo Horizonte, que eu ainda quero perguntar se foi ela que escreveu essa página aqui, tá certo? Em 1969. E se foi a Kedma hoje, é uma grande psicóloga, trabalha com muitas palestras, é muito conhecida lá em Belo Horizonte. E nós temos aqui, quando ela era uma adolescente, talvez, lá no Congresso, ela participou escrevendo aqui. Cada um foi escrevendo uma página da Bíblia e a Bíblia toda foi escrita, do Gênesis até o Apocalipse. E por que eu mostrei para vocês isso aqui também? Porque uma das coisas que a Bíblia preza muito, e isso já vai fazer parte da palestra, do nosso bate-papo hoje nessa live, é que a Bíblia preza muito pela cultura. Diferente do que muita gente pensa por aí, a Bíblia não incentiva as pessoas a serem incultas, pelo contrário, a Bíblia incentiva a humanidade à educação. Não é por menos que um dos versículos da Bíblia, onde Deus incentiva a educação de filhos, diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Em outras traduções, educa a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando ela for velha, não se esquecerá dele, ou não se desviará dele, como diria a tradução literal. Também Deus orientou Moisés a ordenar ao povo de Israel o seguinte: ensina as palavras dessa lei a teus filhos, escreva-as no umbral da porta da casa de vocês, e sempre a inculque. É interessante essa palavra, vocês devem inculcá-la aos seus filhos, ensiná-los desde pequeno. Aliás, eu não sei se você sabe disso, o povo de Israel, que foi um povo que por muito tempo baseou toda a sua doutrina, a sua crença, a sua existência num livro inspirado por Deus e revelado por Deus, o povo de Israel é chamado em hebraico de Am HaSefer, o povo do livro. Acho que é uma expressão que eu gostaria de ter para o meu país. Eu sou Am HaSefer, o povo do livro. Instrui a criança, leia. Paulo, examinai as escrituras, Jesus ordenou. Então a Bíblia é um livro que pauta pela cultura. E isso é importante porque nós vivemos numa época, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, onde as pessoas não estão lendo
Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês algumas estatísticas que mostram como o brasileiro, cada ano que passa, lê menos e menos. E ainda assim, aqueles que estão lendo estão tendo uma terrível dificuldade de interpretação daquilo que é lido. Então, esse convite que eu faço para vocês estudarem a Bíblia é um convite também para que você se aprofunde num livro que vale a pena ser conhecido. Tá bom? Aliás, existem grandes acadêmicos que falam que a Bíblia é um livro que desperta a cultura e que merece estar em sala de aula. Não é à toa que nós construímos esse museu dentro de um centro universitário, dentro do NASP. Agora, como tudo isso começou? Lá no passado, quando estava Abraão aqui, o primeiro dos hebreus, Abraão, o pai do povo hebreu, a Bíblia não estava escrita. Deus falava com aqueles homens através de sonhos, visões, e eles tinham uma cultura de passar a tradição de pai para filho. Quando chegou a época de Moisés, Moisés estaria uns 600 anos, aproximadamente 600, 700 anos depois de Abraão. Deus falou, olha, peraí, está ficando perigoso confiar todo o ensinamento apenas à memória. A memória tem suas falhas, as pessoas podem às vezes não transmitir corretamente aquilo que lhes foi passado. Então Deus chamou Moisés e ordenou Moisés a começar a escrever aquilo que no futuro seria a Bíblia Sagrada. Então, o primeiro autor bíblico, de quase 50 autores que produziram a Bíblia Sagrada, o primeiro deles foi Moisés. E Moisés começou a escrever de acordo com a tradição judaica. O primeiro livro que Moisés escreveu não foi o Gênesis, teria sido o livro de Jó. Depois, sim, ele foi escrevendo o livro da lei, o livro de Êxodo, Levítico, Números. Muito obrigado. Trouxeram água para mim? Obrigado. Foram produzindo esses livros. Bebam água, viu, gente? Quem não bebe pelo menos 2 litros de água por dia já está doente. Parece até que tem um Dia Mundial da Água também, não tem, se eu não me engano? Nem sei quando é. Pesquisa aí. Fiquei curioso agora. 22 de março. 22 de março, Dia Mundial da Água. Então, voltando ao que eu estava dizendo para vocês, Moisés começou a escrever. Deus falou, escreve agora. Depois veio Josué, aí vieram os próximos livros da Bíblia que foram assim escritos. Eu já expliquei num dos vídeos anteriores como é que o cânon da Bíblia foi produzido. Eu não vou fazer isso aqui hoje, porque eu já tenho uma aula inteira sobre isso aí, como é que os livros foram escolhidos. E se você não assistiu, depois você entra aqui ali no canal do YouTube, no Rodrigo Silva Arqueologia, que você vai ver justamente um vídeo que eu fiz como os livros da Bíblia foram compostos, organizados, como é que eles foram colocados, por que Gênesis é o primeiro livro, por que Apocalipse é o último, por que o Evangelho de João é o quarto do Novo Testamento, coisas desse gênero. Agora, continuando aqui, nesse processo de cópia, como é que funcionava a produção de livros antigos? Vou pedir de novo a câmera móvel, que eu vou mostrar para vocês os 2 tipos de papel mais antigos do mundo. Vem comigo. Aqui nós temos o primeiro tipo de papel bem antigo, está aqui. É o pergaminho. É o pergaminho. Eu tenho até aqui numa das letras da palavra Bíblia, que está formando aqui atrás, um rolo de pergaminho para que você possa ver como ele é. Eu vou mostrar para você aqui. Está bem aqui, olha. Vou vir para cá, nesse cantinho aqui, eu tenho um pergaminho, que está lá no canto, e eu tenho o papiro. O papiro é o rolo maior que está aqui, ó. O papiro, ele é feito de vegetal, é de uma planta, e o pergaminho é feito do couro de animal. O papiro veio antes. Foi criado pelos egípcios. Era a maneira que os egípcios tinham de produzir os seus escritos. Porque na época em que o Egito estava despontando como um grande império, os faraós queriam produzir muitos textos, escrever livros, tratados, poemas, romances, leis. Só que o Egito estava numa área que não tinha a mesma forma de barro que você encontraria lá na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia que a escrita foi inventada, e lá eles pegavam tabletes de barro, de argila, e enquanto a argila ainda estava um pouco mole, eles conseguiam, fazendo sinais em forma de cunhas, por isso chama-se escrita cuneiforme, e assim escrever em sumeriano. Mas o barro do Egito não dava para fazer isso. E eles criaram a língua hieroglífica. Então os egípcios tinham em abundância ali uma planta chamada papiro.
Eles descascavam essa planta e faziam dessa planta o papel que você conhece aqui. Mais tarde, por volta do 6º século a.C., alguns colocam, na verdade, o 3º século a.C., alguns pensam que o rei Eumênes, que era o rei de Pérgamo, teve uma briga com o rei do Egito. E nessa briga, Eumênes já não tinha mais a autorização para importar papiro para alimentar os livros da biblioteca de Pérgamo. Então alguém deu a ideia de pegar couro de animal, curtir o couro de animal e fazer as peças ali costurando, e aí você podia escrever no couro do animal. E como o couro do animal passou a ser o papel daquela região, em homenagem à cidade de Pérgamo, esse papel, essa membrana, esse couro passou a se chamar pergaminho. E os primeiros livros da Bíblia foram escritos em papiro e algumas cópias em pergaminho. Os pergaminhos mais famosos que a arqueologia já encontrou, falando de arqueologia bíblica, são os chamados manuscritos do Mar Morto. Eu tenho aqui algumas réplicas dos manuscritos do Mar Morto, vou mostrar para vocês essa aqui, por exemplo. Inclusive, essas réplicas que nós temos aqui, elas são autorizadas pelo governo de Israel e são réplicas idênticas às que estão em exposição no Museu de Israel, no Santuário do Livro. Toda a parte que está faltando aqui são exatamente as partes que estão faltando ali. Aqui nós temos, nesse segundo, uma cópia, por exemplo, dos Salmos. E me chama a atenção, vou pedir para o Maurício pegar aqui a segunda coluna aqui, a primeira linha em cima. Olha que curioso, mesmo que você não saiba ler hebraico, você consegue perceber que há uma mudança de letras aqui. Se você olhar bem, tem uma palavrinha ali no meio que as letras dela são diferentes das demais. Preste atenção. Maurício está dando justamente um zoom aí, você pode dar uma olhada. Essa palavra que está no meio, escrita com letras diferentes das demais, é o nome de Deus em hebraico. Toda vez que o copista ia escrever o nome de Deus, ele trocava de letra, trocava de tinta e escrevia com reverência o nome sagrado de Deus. Esse mesmo nome vai aparecer também na terceira linha embaixo. A primeira, segunda, terceira é a última palavra à sua esquerda. Você vê que novamente você tem ali o nome de Deus em hebraico, que é a última palavra à esquerda. O tetragrama sagrado, as 4 letras que formam o nome de Deus. Então, só esse detalhe já dá para refletir muita coisa sobre a maneira reverenciada com que o copista desse rolo aqui, desse pergaminho, anotou a Bíblia Sagrada. Ele ia escrevendo, eles contavam letra por letra para que nenhuma palavra faltasse, e quando chegava o nome de Deus, trocava a tinta e pronunciava o nome de Deus com muita reverência, ou escrevia o nome de Deus com muita reverência. Pronunciava não, escrevia com muita reverência. Eu cometi o ato falho de pronunciava, porque na verdade eu queria dizer que quando eles estavam lendo esse texto e o nome de Deus aparecia, eles não pronunciavam também para manter a reverência. Falavam Adonai, ou mais modernamente, Hashem, para não pronunciar o nome de Deus em vão. Isso é interessante. Agora, os cristãos também tiveram esse mesmo cuidado? Sim. Nós temos aqui uma cópia de um papiro, lá era um pergaminho, aqui é um papiro, da chamada Septuaginta. A Septuaginta é a tradução grega da Bíblia Sagrada. E se você olhar justamente na parte que está à direita, ele vai dar um zoom para você, você perceberá que algumas palavras estão sublinhadas. Veja bem, algumas palavras estão sublinhadas. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. A quinta palavra que está sublinhada é justamente a palavra theos. Está mais embaixo aqui, a palavra theos, que parece um H e um C. Na verdade, perdão, corrigido, eu li errado aqui. Não é essa, é a de cima, pater. Você tem a palavra pater em cima. Parece uma casinha, um H e um P. Mas, na verdade, é a palavra pater, pai, falando do Pai Celestial. Então, quando eles sublinhavam essas palavras, é porque eram palavras que a gente chama de nomina sacra, palavras também que faziam referência a Deus e, portanto, tinham que ser grifadas para que todos soubessem que ali estava algo sagrado. E como quem copiou essas páginas da Septuaginta foi algum autor cristão, algum copista cristão, a gente vê que eles herdaram do mundo judaico justamente essa prática de destacar aquilo que é sagrado.
Essa prática, infelizmente, ela se perdeu na época da Idade Média, porque eu tenho aqui a última coisa que eu queria mostrar para vocês. Essas duas páginas, essas são originais, são 2 manuscritos em latim, feitos por monges copistas cristãos da Idade Média. Então a gente nota que aqui já não há mais nenhuma forma de grafar o nome de Deus, destacá-lo. Há sim um enfeite do pergaminho com essas partes vermelhas e azuis que você está vendo, mas fora esse destaque que é apenas para embelezar o pergaminho, as letras são apenas copiadas, todas sem nenhum destaque para o nome Jesus, para o nome Deus, para o nome Pai ou coisa parecida. Diferente do que nós vemos na Septuaginta, diferente do que nós vemos também ali nos manuscritos do Mar Morto. Agora, eu vou voltar para descansar um pouquinho a câmera e eu vou ficar no fixo ali para contar a importância desses manuscritos para o estudo da Bíblia Sagrada. Você sabe que antes da invenção da imprensa, eu fiz referência a ela aqui há pouco, antes da invenção da imprensa, nós não tínhamos como imprimir livros. Os livros eram todos copiados manualmente. Era um trabalho tremendo. Imagina você copiar, não tem aquela Bíblia manuscrita que eu mostrei para vocês ali, de 1969? Imagina você copiar um livro inteiro. Cometia-se erros, era muito caro, era muito dispendicioso, muito trabalhoso. E certamente um manuscrito nunca ficava idêntico ao outro. Funcionava muito aquela questão de telefone sem fio. Então uma grande pergunta que as pessoas faziam é, já que nós não temos nenhum original da Bíblia Sagrada, como é que nós podemos ter a certeza de que os livros foram fielmente copiados e que a Bíblia que eu tenho hoje impressa aqui, ou essa que você usa na sua casa, ou essa que você tem no seu celular, é exatamente aquela que saiu das mãos do profeta originalmente? As pessoas fazem essa pergunta. Então, graças à comparação desses manuscritos, nós podemos sim, hoje, não pela fé, não como coisa espiritual, mas de maneira acadêmica e científica, dizer, sim, nós podemos remontar o texto original como ele era, pelo menos em 95% do seu conteúdo. Aí você diz, espera aí, Rodrigo, então não é 100% da Bíblia que nós temos certeza? Não, é 95%. Mas os 5% da Bíblia que nós não temos certeza absoluta de como eram no original, são 5% que não alteram em nada qualquer parte da Bíblia Sagrada. Quer um exemplo? Eu vou dar até mais de um exemplo para você. Na Bíblia, em algumas Bíblias, alguns manuscritos bíblicos, tem um texto do Apocalipse que diz assim, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o lugar na árvore da vida. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Outros manuscritos trazem assim, bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos do Cordeiro. Então a ideia é, bem-aventurados aqueles que lavam as vestes ou aqueles que guardam os mandamentos. Uma parte dos manuscritos diz vestes, outra parte diz mandamentos. Qual que está correta? Não sabemos. Aliás, a palavra veste e mandamento é muito fácil de ser confundida em grego, porque vestes em grego é istolé e mandamento é entolé. Percebeu a semelhança? Istolé, entolé. Dá para confundir mesmo. É igual falar Zé Carroceiro, Zé Carroceiro. Zeca, roceiro, um Zeca da roça, e Zé Carroceiro, o Zé que tem uma carroça. Mas na hora de falar, as duas parecem a mesma coisa. Entolé, estolé também. Então, algum copista, na hora que o outro estava ditando, acabou confundindo as palavras. Agora, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, está correto? Está correto. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes, está correto? Também está correto. Então, nós não sabemos qual é a leitura original, mas seja qual for, não altera nada o conteúdo bíblico. Outra passagem. Alguns manuscritos dizem assim, no final da oração do Pai Nosso, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Outros terminam apenas, mas livrai-nos do mal. Amém. Qual das duas versões que está correto? A maior parte dos acadêmicos pensam que o complemento, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, não estava no texto original, foi acrescentado. Talvez algum escriba notou isso numa margem e outro acidentalmente trouxe para dentro do texto. Agora, quer essa passagem esteja no original ou não, que diferença faz? Terceiro exemplo que eu dou para você. No texto de Isaías que nós temos da Idade Média, em hebraico, diz assim, Kadosh, Kadosh, Kadosh.
traduzindo, santo, santo, santo. Mas quando vamos à cópia de Isaías, que foi encontrada lá nos manuscritos do Mar Morto, que data de quase 1000 anos, mais antiga que essa cópia medieval, lá só está assim, Kadosh, Kadosh, santo 2 vezes. Também no texto massorético que temos da Idade Média, o texto de Isaías 53 diz assim, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Já no texto do Mar Morto está assim, ele verá o fruto e a luz do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ora, esses exemplos que eu dei para você aqui abalam sua fé em alguma coisa? Esses exemplos que eu dei aqui mudam radicalmente alguma compreensão doutrinária do judaísmo ou do cristianismo? Absolutamente nada. Pois esses exemplos que eu dei estão dentro daqueles 5% da Bíblia que nós não sabemos como era no original. O resto nós conseguimos sim levantar. Só para você ter uma noção, esse trabalho de examinar cópias de manuscritos antigos para saber como era o original não é um trabalho apenas da Bíblia Sagrada. Especialistas em literatura clássica usam isso para avaliar vários documentos, não só literatura clássica, como também literatura da Antiguidade. Há trabalhos, por exemplo, feitos sobre o épico do Gilgamesh, para saber como era no original a partir dos tabletes que se encontraram com cópias do Gilgamesh. Também pedaços que encontraram do Código de Hammurabi. Então, há esse trabalho. Ele é chamado de colação textual. Não confunda isso com collab do Instagram, não. Colação textual. Você pega os manuscritos, vê onde eles entram em contradição e usa técnicas, que eu não vou explicar para você aqui quais são, porque são muito chatas, muito técnicas, mas são técnicas que conseguem permitir, olha, esse manuscrito aqui estava correto e esse aqui alterou o texto. Há várias regras para você definir. E você também define o grau de leitura em A, B, C, D. Agora, isso que é feito com a literatura antiga, você faz também com a Bíblia Sagrada. Agora, a vantagem da Bíblia é superior a qualquer outro texto produzido pela humanidade. Eu vou explicar a você por quê. Quando eu pego, por exemplo, o texto das Guerras Gaulesas de Júlio César, você tem aí uma meia dúzia de manuscritos, 8 manuscritos, se eu não me engano. Se você pegar a Ética Nicômaco de Aristóteles, você tem aí também uma meia dúzia de cópias. E essas meia dúzia literal, 8, 10, 12 cópias. E quando você compara essas cópias entre si, você vê diferenças. E qual que é o problema? É que essas cópias que nós temos estão, às vezes, 500 anos, 800 anos, 1000 anos depois que o manuscrito foi produzido. Ou seja, se eu pegar a Ética Nicômaca de Aristóteles e a cópia mais antiga que eu tenho desse livro dele, você tem um hiato aí de 1000 anos. E depois, além do hiato de 1000 anos, eu tenho apenas uma meia dúzia de cópias para fazer a comparação. Agora, com a Bíblia Sagrada, não. Com a Bíblia Sagrada, só do Novo Testamento, para você ter uma noção, em grego, eu tenho mais de 5.500 cópias do texto grego do Novo Testamento para comparar. Mas isso é uma vantagem de manuscritos incomensurável. É o sonho de consumo de qualquer especialista em literatura grega. E eles não têm isso. Eles lidam, como eu falei, com 10, 12, 15 cópias tardias, datadas de 1000 anos depois do original. E com a Bíblia, nós temos só do texto grego do Novo Testamento mais de 5.500 cópias. Se eu somar essas cópias, versões antigas da Bíblia em latim, copta, siríaco, eu tenho aí 42.000 cópias para avaliar, fora o Antigo Testamento, fora quando eu falo dos manuscritos do Mar Morto, tá certo? Laura está me lembrando ali, olha, você não pode também esquecer, coloca aqui para mim, se inscreva, assim, ótimo, isso aqui é importante. Se inscreva no canal, tá bom? E curta esse vídeo aqui, gente, é importante. Please, vou fazer o segredo do gato de botas. Please, tá bom? Por que eu estou falando isso? A gente descobriu, a nossa equipe, que tem muita gente que segue aqui no YouTube. São 2.800.000. Mas só que percebemos, eles têm as estatísticas deles lá, que tem uma quantidade enorme de pessoas que vêm aqui, assistem fielmente, mas não são inscritos no canal e não deixam o like aí, ou como dizem em hebraico, o ahavit, tá bom?
para que a gente possa mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Então, quando eu peço para você curtir aqui, não é para você curtir o Rodrigo Silva, não. É porque você está mostrando para o algoritmo que o que você está aprendendo aqui é relevante e você quer que chegue a cada vez mais pessoas. Olha, já me deram aqui o número. 60% dos que fielmente, olha, são pessoas fiéis. 60% dos que fielmente acompanham o meu canal não estão inscritos ainda no canal do Rodrigo Silva Arqueologia. Então, olha, das duas uma. Se você está toda semana consumindo o que eu produzo aqui, é porque de alguma maneira está valendo para você. Porque, a menos que você seja um hater, porque o hater é uma tanta pessoa que ele também fica fiel ali, né? Só para pegar alguma coisa para criticar. Mas, de qualquer maneira, hater ou amando, você está aqui toda semana. E se você gosta do conteúdo, é porque você acha que ele é importante. Então, ajude aí o algoritmo a entender, a inteligência artificial, vamos dizer assim, a entender que isso aqui é importante e outras pessoas podem ser beneficiadas também, tá certo? Voltando a falar dos manuscritos do Mar Morto que eu mostrei para vocês, só para você ter uma ideia, até o achado dos manuscritos do Mar Morto em 1947, de 47 para 48, que eles foram encontrados ali, e até 1950 também foram encontrados manuscritos. Em 2021 ainda encontraram alguns pergaminhos, aí foram papiros do Mar Morto. Quando esses textos, antes desses textos serem encontrados, a cópia hebraica da Bíblia mais antiga que nós tínhamos datava da Idade Média, cerca de 970 depois de Cristo. Então você tinha um hiato aí de quase 1000 anos, 1400 anos para o término da Bíblia. Hebraica, eu estou falando da Bíblia hebraica, tá certo? Da Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. Só que quando encontraram os manuscritos do Mar Morto e compararam manuscritos escritos até 270 anos antes de Cristo com aqueles da Idade Média, eles confirmaram o texto massorético em quase 80%, 90% do texto massorético. E o que não foi confirmado são detalhes pequenos, como esse que eu falei de Isaías, Kadosh, Kadosh, ou Kadosh, Kadosh, Kadosh. Vocês entenderam? Kadosh 2 vezes ou Kadosh 3 vezes. Alguns salmos que estão trocados ali nos manuscritos, mas em grande instância, a Bíblia não foi alterada. E já que eu falei de manuscritos e hiato, eu quero mostrar para você aqui o manuscrito grego mais antigo dos evangelhos, para você ter uma noção. Vou pedir de novo a câmera para me acompanhar. Ele está aqui. Antes até eu quero mostrar na letra... Você viu que lindo aqui, que nós temos a palavra Bíblia escrita aqui atrás? Na câmera aberta vocês já viram, né? A palavra Bíblia escrita aqui. E em cada letra nós colocamos um artefato para ilustrar aquilo ali. Eu vou aqui para a letra I, porque eu tenho aqui uma cópia de um dos manuscritos do Mar Morto. E essa tampa aqui é original. Sabe o que é essa tampa? Essa tampa é uma tampa típica de sinagogas judaicas de 2000 anos. É uma tampa da época de Cristo. E essa tampa eles usavam para colocar em cima de um recipiente, de um vaso especial, essa tampa aqui, olha, onde eles colocavam manuscritos que eram lidos na sinagoga. Então essa tampa aqui ajudou a cobrir antigas cópias da Bíblia Sagrada e estava dentro de alguma sinagoga onde todo o Shabat, a palavra de Deus, era lida e comentada, como a gente vê nos evangelhos, dizendo que Jesus, conforme o seu costume, no sábado ia à sinagoga e leram para ele um trecho do livro de Isaías e ele levantou-se para ler. Muito interessante, não é? Agora, aqui eu tenho na letra L, vou pular para a letra L aqui, uma cópia do papiro Johns Rylands. Esse papiro Johns Rylands é um pedaço do Evangelho de João. Qual a importância desse fragmento aqui? É que ele é datado de aproximadamente 150 depois de Cristo. Há alguns especialistas que dizem que ele pode ser até mais antigo, ser por volta do ano 130 depois de Cristo, entre 130 e 150 depois de Cristo. Qual a importância disso? Em várias instâncias. A primeira delas é que ele está distante do Evangelho de João, do original do Evangelho de João, em apenas 30 anos. Você se lembra que eu havia dito que os textos gregos, por exemplo, da literatura grega, que o original dista da cópia quase 1000 anos, 800 anos. Lembra que eu falei que esse é o normal de textos como a Ética Nicômica de Aristóteles, as Guerras Gaulesas de Júlio César, a Tetralogia, a Eneida de Virgílio, ou seja, são séculos e séculos que separam o manuscrito mais antigo do original.
No caso da Bíblia, a cópia mais antiga do Novo Testamento dista apenas 30 ou 40 anos do original. A segunda importância em relação a esse achado aqui é que até o papiro John Rylands aparecer, alguns críticos da Bíblia diziam que o Evangelho de João era um pseudepígrafo, um escrito falso, produzido lá pelo ano 250 ou 200. E aqui nós temos uma cópia do livro datada do 2º século. Então isso ajudou demais na confirmação da Bíblia Sagrada. Isso foi formidável. Agora, uma coisa que eu quero mostrar para você. Nos tempos do Antigo Testamento, a Bíblia, qual era o formato da Escritura ou de qualquer outro livro da época? Com exceção dos tabletes cuneiformes da Babilônia, que quando a gente fizer uma visita ao museu, aliás, prepare-se, porque a nossa equipe está preparando, não tem uma data ainda fechada, uma noite no museu. Eu vou convidar você a passar comigo uma noite aqui, eu vou fazer uma live no museu, mostrando as peças para você, sem pressa, para depois você vir conhecer pessoalmente, tá certo? E você vai ver, quando fizermos isso aí, vários tabletes com inscrição cuneiforme originais que nós temos aqui, datados de até 2000 anos antes de Cristo. Mas fora esses tabletes que eram escritos em argila, já fiz menção a eles, os rolos de livros de Alexandria, no Egito, ou mesmo de Atenas, ou de Jerusalém, eram em forma de rolos mesmo. Eu vou mostrar para você aqui, olha. Aqui eu tenho uma réplica da Torá como ela era no tempo bíblico. Veja, você tem esses dois pedaços de madeira, como se fosse um rolo mesmo de macarrão, e ali você abria o rolo e lia a Torá, ou a Escritura. Essa caneta que você está vendo aí, na verdade, é um yad. O yad, em hebraico, é mão. Esse yad, ou mão, pode olhar que tem o formato de uma mão mesmo, com o dedo apontando, é para que a pessoa que estivesse lendo a Escritura ali no púlpito, ele não tocasse no texto, nas letras, com seu próprio dedo. Era uma forma de mostrar reverência pelo texto sagrado. Além deles copiarem o nome de Deus com uma letra diferente, com tinta diferente, como eu falei com vocês, eles também não tocavam no texto depois de consagrado. Aliás, uma expressão idiomática que há para texto inspirado por Deus, o sagrado, é: esse é um texto que suja os dedos. Vou ensinar mais uma coisa para vocês. Quando nos tempos bíblicos falava texto que suja os dedos, quer dizer um texto inspirado. Então não vou tocar nele. Eu vou lê-lo sempre com yad, que é uma mão artificial ali. Eu acho interessante isso. É lógico que a diferença entre veneno e remédio é uma questão de dosagem. Você tem num espectro o perigo da falta completa de reverência com a palavra de Deus e no outro espectro o perigo também da bibliolatria. Então, cuidado. A bibliolatria é pessoas que acham que a Bíblia tem um poder mágico. E é só você deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, o diabo vai fugir da sua casa. Isso não é verdade. O diabo citou o Salmo 91 para Jesus no deserto da tentação. Se o Salmo 91 espantasse o diabo, ele não citaria o Salmo para Jesus. Não é cuidado com a bibliolatria. Tem gente que na hora de possessão demoníaca acha que se colocar a Bíblia na cabeça do endemoniado, o demônio vai sair. Não, isso é bibliolatria. Mas no outro lado, como eu falei, existe um tremendo desrespeito com a palavra de Deus. Eu tenho alguns costumes particulares que não quero torná-los doutrina, estou apenas testemunhando como eu ajo, e a Laura é testemunha disso. Eu não aceito colocar Bíblia para ser suporte de nada. Sabe, assim, tá precisando colocar o celular para fazer uma live, aí vai colocar, às vezes eu coloco qualquer livro, menos a Bíblia. Eu, quando estou com uma pilha de livros, se por acidente a Bíblia ficou embaixo ou no meio, eu já tiro e coloco em cima. É uma maneira que eu tenho de reverenciar o livro sagrado. Eu não acho que Bíblia, quando fica velha, é para você jogar no lixo. Eu posso jogar no lixo com uma revistinha do Homem-Aranha, qualquer coisa. Bíblia, não. Os judeus têm até uma tradição de queimar manuscritos quando ficam antigos, que já não servem mais. Curioso isso. Mas já que aquele era o formato dos livros antigos, hoje os livros são dessa forma que você está vendo aqui, olha. É a forma que nós chamamos de codex, ou codice. Codice em latim, codex em grego, que é o que nós traduzimos em português por caderno. Todos os livros hoje são esse formato, ou, corrigindo, já não são mais, porque agora você tem o e-book. Os livros agora são em forma de tablet. Mas até a vinda do livro digital, os livros eram nesse formato aqui. E sabe quem trouxe os livros da forma de rolo para a forma de códex, para a forma de caderno? Aliás,
como eu disse, eu quero repetir, aquela forma de rolo não era apenas para Bíblia Sagrada. Todos os livros da Antiguidade eram em forma de rolos. Por exemplo, tem um filme chamado, acho que é Alexandria, se eu não me engano, que mostra a destruição da Biblioteca de Alexandria. É um filme muito interessante. E nesse filme mostra a Biblioteca de Alexandria e você tem vários rolos ali. Quando a biblioteca vai pegar fogo, uma moça, que é a protagonista da história, ela pega vários rolos como aquele e coloca debaixo do braço para fugir. Eram rolos de Aristóteles, de Platão, de Virgílio, de autores consagrados da Antiguidade, de Marco Aurélio. Então eles colocavam aquilo ali em torno do braço e saíam correndo. Todos os livros eram em forma de rolos. Depois os livros passaram a ser em forma de cadernos. E eu já dei algumas palavras técnicas para você. Quando a gente fala rolo, a gente fala daquele formato. Quando eu falo códex é isso aqui. Agora, quem foi que inventou essa forma de rolo? Provavelmente missionários cristãos. Olha isso aqui que está na letra B. Isso aqui é uma réplica de alguns trabalhos cristãos, de alguns textos cristãos da antiguidade em forma de caderno. Você está vendo? Eles colocavam uma capa de couro que facilitava o transporte e, ao invés de ter todo um rolo com 2 pedaços de madeira, eles preferiam cortar as letras, prendê-las no meio com uma tira de couro e escrever, como você vê que esse texto aqui está escrito em grego. E olha que eles não tinham separação entre as palavras. Esse é chamado de scripto contínuo, ou seja, as palavras eram todas escritas uma do lado da outra. Não havia separação entre as palavras. E por que não havia? Simples. O papel era muito caro. Uma folha de papiro, como essa que você acabou de ver aqui, custava o equivalente de 2 a 4 denários. Isso era de 2 a 4 dias de trabalho braçal. Então as pessoas não podiam ficar perdendo papiro assim, à torta e à direita. Então ele tinha que aproveitar cada cantinho para escrever. Só deixava a margem, é claro, como você viu, mas escreviam tudo ali. Depois eles enrolavam esses cadernos, como você viu, e ficava fácil levar esse caderno para outro lugar. E por que os cristãos, então, passaram a ter as escrituras em forma de cadernos e não mais rolos? Por uma diferença teológica. É que nos tempos do Antigo Testamento, se você olhar, a ordem de Deus sempre era para que os judeus fossem fiéis, porque se eles fossem fiéis à aliança, os povos viriam para Jerusalém. Olha a ação, tá certo? Você tem uma ação que vem da periferia para o centro. Os povos virão a Jerusalém. Jerusalém se tornaria a bênção. Mas como houve uma quebra da aliança, nos tempos da igreja, a partir do livro de Atos, ou final mesmo do ministério de Jesus ali no Evangelho de Mateus, capítulo 28, a ordem muda. Não é mais da periferia para o centro, mas sim do centro para a periferia. Se antes Deus dizia, o povo que está em redor virá até ti, Jerusalém, agora a ordem é, ide e pregai o Evangelho. Vão a todas as nações, façam discípulos de todos os lugares, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora não é mais a promessa que os povos virão a nós que temos que ir a eles. Como os cristãos se conscientizaram disso, levar o evangelho a outros povos em forma de rolos era muito mais cansativo. Imagina aquele monte de rolo aqui. Imagina você tendo que abrir a Bíblia para dar um estudo bíblico para alguém, para mostrar a Escritura com o rolo. Abre para lá, abre para cá, é muito complicado. Fora o fato de que os judeus não aceitariam rolos da Torá viajando para lá e para cá em cima de animais. Então o que eles faziam? Pegavam a tradução grega e o Novo Testamento também escrito em grego, escreviam em cadernos como aquele, enrolavam e transportavam esses cadernos geralmente em alforge, aquela bolsa que fica ali do lado dos animais. E como também o cristianismo foi por muito tempo uma religião proibida, perseguida, ficava mais fácil assim levar a palavra de Deus a outros lugares. Noutras palavras, para que esse livro, a Bíblia Sagrada, chegasse até você, muito sangue foi derramado. Muita vida foi perdida. Muitas pessoas foram mortas. Muitos deram literalmente o seu sangue para que a Bíblia chegasse até você. E aí, como eu comecei toda essa live, você vê, o primeiro livro a ser impresso na história foi a Bíblia Sagrada. E atrás de mim aqui, eu tenho um exemplar de 1528,
poucas décadas depois da invenção da prensa de tipos móveis de Johann Gutenberg. Eu acho que merece você conhecer mais uma curiosidade sobre a produção de livros no passado. Vou pedir de novo a câmera aqui, o câmera para vir comigo, porque você lê na sua Bíblia sobre Paulo escrevendo, e muitas vezes você imagina Paulo como um camarada escrevendo com uma beca, com uma vela de parafina ali, escrevendo em cima de uma mesa. Não foi bem assim, não. Custava muito mais escrever um livro. Eu vou mostrar para você como é que era. Hoje, para você escrever uma carta, as pessoas nem escrevem cartas mais, né? É só mensagem pelo WhatsApp ou e-mail. Na verdade, as pessoas não querem mais ter o trabalho de escrever. Elas apenas vão ali digitando e a nossa letra cursiva vai ficando cada vez pior. No passado, as pessoas, mesmo que soubessem ler ou escrever, não tinham a facilidade que nós temos hoje de ter caneta e papel, que até uma criança, você pode dar uma caneta e um papel para ela, ela fica brincando ali, vai para o McDonald's, eles dão lá uma cera, um caderninho que elas ficam rabiscando. Na igreja, quantas vezes o pai abre um caderno para a criança prestar atenção no culto, ou o pai abre ali no banco e a criança fica desenhando ali. Você já viu isso na igreja? Hoje é muito comum, caneta não é caro. Quem hoje fica desesperado por causa de uma caneta Bic que perdeu? Mas no passado, uma caneta e um papel eram muito valiosos. Vou mostrar para você. Olha, aqui, onde eu mostrei o papiro Jones Rylands, a cópia... eu não disse, ele tem esse nome Jones Rylands porque está na biblioteca Jones Rylands, na Inglaterra. Agora, aqui você tem um pouco de tinta, e essa tinta aqui é feita da mesma forma que eram feitas as tintas no tempo da Bíblia. E você tem aqui também uma caneta típica daquela época, que era uma caneta feita geralmente de um caniço de junco ou de bambu, um bambu bem fininho, esse era o junco. Então, essa caneta e essa tinta já eram muito caros. Então, você vê, se o papiro era caro, como eu falei, de 2 a 4 dias de trabalho braçal, você pode colocar aí mais alguns dias de trabalho braçal para comprar esse pouco de tinta e um jogo de 4 canetas dessa. Aí você vai fazendo a conta. Eu tenho em casa, inclusive, algumas anotações, e eu coloquei isso num livro que eu escrevi, A Bíblia de Aleph a Ômega, publicado pela editora Novo Século, o Ágape, o braço Ágape, que é da editora Novo Século. Eu tenho esse livro, A Bíblia de Aleph a Ômega, que você pode ler. Lá eu dou os preços que eram cobrados pelo material de escrever. Quanto custava a tinteiro, quanto custava a caneta, quanto custava uma folha de papiro. O pergaminho era mais caro ainda, era quase o dobro, o triplo, às vezes, do preço do papiro. O pergaminho era muito mais caro. Então, imagina, o material era caro. Então, você não tinha material para ficar escrevendo todos os dias. Então, mesmo que alguém soubesse ler ou escrever, para produzir um texto, ele tinha que, das duas, uma, ou ter esse material à sua disposição em casa, para que ele mesmo pudesse escrever, e o material é caro, ou o jeito mais barato, mais em conta, seria contratar um escriba, um secretário, um amanuense. Esse secretário, esse escriba, viria até você e ele tem o material para escrever. Repito, mesmo que você fosse letrado, você não tinha material para escrever todos os dias. E você precisava escrever com pressa. Entenda o que eu quero dizer. Imagine que você seja alguém que entenda muito de mecânica. Eu tenho um amigo aqui no NASP, o Lauri. Há anos o Lauri trabalha aqui. O Lauri, sempre que eu preciso ir para aeroporto, para algum lugar, o Lauri vai comigo, ele me leva. E o Lauri entende muito de mecânica. E ele entende mesmo. Mas ele leva o carro dele numa mecânica daqui. Por que o meu amigo leva o carro numa mecânica, se ele entende de mecânica? É porque ele entende de mecânica, mas ele não tem as ferramentas em casa para abrir um motor de um carro, por exemplo. Para isso, ele depende do outro profissional. Então, mesmo que você no passado soubesse ler ou escrever, dificilmente você teria tinta e papel e caneta na sua casa para escrever. Você tinha que contratar, entre aspas, o mecânico, o profissional, o escriba. O escriba vinha, mas ele não ia escrever direto no pergaminho ou no papiro para não estragar uma peça tão importante, que era cara. Então, como ele fazia? Vem comigo, vou mostrar o segredo para vocês. Aqui eu tenho 3 objetos muito importantes. Um tinteiro original da época. Esse tinteiro da época de Cristo, ele é feito de alabastro. É um tinteiro que era importado do Egito, caríssimo. E o alabastro, essa pedra da qual esse tinteiro foi feito, era a mesma pedra
do frasco que trazia o perfume que Maria Madalena ungiu os pés de Jesus. Ela colocou nardo num frasco de alabastro. Essa é a pedra do alabastro. Ela é uma pedra translúcida, como você pode ver. Um tinteiro desse era caríssimo. Então você tinha um tinteiro, aquela tinta você colocava aqui dentro, inclusive temos resquícios de tinta da época aqui ainda, olha, que você pode ver. E aqui, veja o resquício de tinta de quase 2000 anos, tá bem? E aqui você tem do lado, ele vai fazer o foco de novo, duas canetas. Mas essas canetas são diferentes daquela caneta que eu mostrei para você lá de caniço, ou uma caneta justamente feita de junco. Essa aqui é uma caneta de ferro e ela era preparada para uma outra função, ela era chamada de stylus. Olha agora em cima essas duas placas de madeira. Perceba que elas estão na forma também de um códex, de um caderno. Elas têm uma tira de couro no meio que as une e elas são vazadas, ou seja, existe uma margem, você percebe que existe uma margem com uma saliência e uma parte mais aprofundada. Como era feito no tempo do apóstolo Paulo? Um caderno de madeira como este era levado. Então, eles pegavam dentro dessa parte que você está vendo aqui e colocavam uma lâmina de cera. Então imagina que toda essa parte interna, que está justamente em baixo relevo, ela era coberta com uma lâmina de cera. Então, com essa lâmina de cera e esse tipo de caneta de ferro ou de bronze que nós temos aqui, o escriba podia anotar o ditado que o seu cliente havia contratado para que ele escrevesse. Vamos supor que eu estivesse escrevendo uma carta para um amigo chamado Sérgio. Aqui nós temos o Sérgio, que é o historiador que cuida aqui do nosso museu, Sérgio Micael. Aliás, quem vier aqui no museu vai conhecer o Sérgio. E o Sérgio sempre toma conta aqui como... Ele tá vendo lá, estou rindo, estou falando dele aqui, que ele sabe que é uma pessoa que eu confio muito. E eu, muitas vezes, não estou aqui no MAB. Então, os olhos que eu tenho aqui, os ouvidos, é o Sérgio. Ele que coloca tudo isso aqui tinindo para você. E imagino que eu estivesse agora longe escrevendo uma carta para o Sérgio sobre o MAB. E eu escreveria assim, chamaria o escriba, lembra? Ele viria com aquela tabuleta de madeira, aliás, notinha de rodapé. Provavelmente alguns pensam que foi essa tabuleta de madeira que inspirou os cristãos a inventarem o códex. A pegar o que antes era uma tira de pergaminho, cortar em folhas, costurar e fazer aqueles cadernos, os códices. Bom, voltando ao que eu estava dizendo para vocês. O escriba vem, o secretário, e ele, então, anota a carta que eu estou escrevendo para o Sérgio. Havia vários tipos de escriba, havia vários tipos de ditado. Havia o ditado verbatim, que era aquele ditado que a pessoa copiava exatamente as palavras que você disse. Havia aquele ditado onde a pessoa copiava a ideia do que você quis dizer. Cícero, por exemplo, dizia: você sabe que eu sou um homem ocupado pelo estilo da caligrafia do meu secretário. E tem textos de Cícero, cartas de Cícero, que estão num estilo literário diferente de outras. Por que estão diferentes? Porque Cícero não as escreveu, não. É porque ele usou secretários diferentes. Essa informação vai ser importante para explicar uma coisa da Bíblia daqui a pouquinho. Então imagina, vem o escriba e eu começo a escrever, a ditar para ele ali a carta que eu quero escrever para o Sérgio. E eu coloco assim: prezado amigo e historiador Sérgio Micael. É com muita alegria que eu escrevo para você agora isso. E ele vai ditando tudo. O secretário também tinha o preço da cópia dele por página. E o preço também variava de secretário para secretário. Havia aqueles que copiavam mais rápido, aqueles que não conseguiam copiar rápido. É como hoje, né? Tem a diferença entre uma costureira e um estilista que faz uma roupa. Há a diferença de uma peça para outra. Assim também era no passado. E nós temos até a tabela de preços da época de Diocleciano. Nesse meu livro eu conto isso aí. Aí eu escrevi e tal. Depois que eu terminei de escrever tudo, ele anotou tudo onde? Na cera, com aquela caneta de ferro ou de bronze, na cera. Aí ele lê para mim o que eu escrevi, ou o que eu ditei, melhor dizendo. Aí quando fala assim, prezado professor Sérgio Micael, não, tá muito formal isso aqui. O Sérgio é meu amigo, ele vai até estranhar isso aqui. Não, apaga isso aí, eu quero escrever apenas Serginho, meu amigo.
não tem problema. Ele vai com outro tipo de objeto chamado estilos e ele raspa assim como se fosse um estilete mesmo. Ele raspa assim a cera e ainda tem uma lâmina de cera suficiente para ele escrever agora a correção do que eu queria dizer. Isso, ficou melhor assim. Meu amigo Serginho, melhor, ótimo. Depois que eu concordo com isso, ele põe aquela tabuleta debaixo do braço, leva para a casa dele ou para o escritório dele, scriptorium, até a palavra escritório que nós usamos hoje, vem do latim scriptorium, onde a pessoa escrevia. E ali ele passava aquilo que estava na cera para o pergaminho ou papiro. E a cera? Ele raspava toda aquela cera, passava uma nova camada de cera e aquele tablet, vamos dizer assim, estava pronto para receber outro tipo de trabalho. Ele trazia para mim, cerca de uma semana depois, a carta pronta. Eu lia o conteúdo, concordava, aí eu assinava meu nome no final, eu assinava e às vezes colocava um pós-fácil, ou seja, ele deixava às vezes a parte da introdução para eu escrever, o final, para que as pessoas soubessem que aquilo foi encomendado por mim. E geralmente o próprio escriba que produzia o meu texto era o encarregado de levar aquilo como um correio até o destinatário final. Agora, pegue a sua Bíblia aí no livro de Romanos, para você ver. No final da carta aos Romanos, no capítulo 16, está escrito assim: Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Eu, Tércio. Você sabia que a epístola de Paulo aos Romanos não foi escrita por Paulo? Paulo é o autor, mas não é o escritor. Quem escreveu foi Tércio. Pouca gente sabe disso. Algumas epístolas, Paulo fala o seguinte: a saudação é de próprio punho. Outras assim: veja com que grandes letras vos escrevo, que ele assinava grande. Então você vê que assim foram produzidas as cartas do apóstolo Paulo. Você sabia disso? Aliás, manda um comentário aqui, isso é novidade para você. Ser autor e ser escritor não era sinônimo perfeito nos tempos antigos. O pessoal está comentando aí? Estão falando se está sendo novidade para eles isso aí? Então, enquanto eu vou deixar vocês fazerem algumas perguntas que eu vou responder, eu quero fazer um convite para vocês agora, muito importante, muito importante. Você já percebeu como a Bíblia Sagrada é um livro que, eu já falei, incentiva a pesquisa? A Bíblia fala: examinai de tudo. Paulo falou: examinai as Escrituras. Paulo elogiou os bereanos porque eles examinavam para ver se as coisas eram daquele jeito mesmo. Então, quer aprender método científico? Estude a Bíblia. Quer aprender como faz uma redação? Estude a Bíblia. Quer aprender como faz uma pesquisa? Estude a Bíblia. Ler é muito importante, não somente ler. Agora vem aqui, presta atenção. Enquanto o pessoal, eu estou dando um tempo aí para vocês fazerem algumas perguntas, tá? Não só é importante ler, ainda tem outra coisa ainda para falar para vocês no final. Não só é importante ler, mas compreender o que você está lendo. Há muitas pessoas que vão lendo de maneira robótica, sim, mas ele não compreende o que está lendo. Eu li um livro esses tempos atrás aí, de Hitler. Na verdade, esse livro é de 1987. Mas até hoje ele é uma polêmica nos Estados Unidos. Iletramento cultural, o que todo americano deveria saber. A tradução em português seria mais ou menos assim. E nesse livro, o autor já alertava nos anos 80, e como eu falei, o livro ainda é debatido até hoje, ele é atual, apesar de ser de 1987, que uma boa parte dos americanos que estavam entrando para a universidade não conseguiam ler com compreensão satisfatória a primeira página de um jornal dominical. Isso é sério. Hoje isso está pior, porque muitas pessoas não estão conseguindo ler um e-mail. Aliás, a maior parte das crianças que nasceram depois do ano 2000 acreditam que João Paulo II foi o primeiro Papa. Pensam que Beethoven é um cachorro e que Michelangelo é apenas um dos tartarugas ninja. Nós estamos tendo uma pobreza intelectual tremenda. Nos Estados Unidos, os rankings de educação estão, assim, seríssimos. Eu acabei de vir de lá há menos de um mês, eu ouvi vários relatos lá, como a educação americana está com problemas seríssimos. Fizeram pesquisas, por exemplo, do Pew Forum de vida social e descobriram que 40% dos americanos da Califórnia não sabiam quem era Alexander Hamilton, mesmo que ele esteja estampado na nota de $10. E essas pesquisas foram feitas na América também, com vários outros setores. Agora, eu não tenho dados brasileiros tão detalhados como nas pesquisas americanas.
Mas, raciocine comigo. Será que o Brasil está melhor que os americanos? Eu creio que não. Porque quando a gente vai verificar os rankings mundiais de educação, sabia que o Brasil está nos últimos lugares? Nós temos alguns rankings mundiais que mostram, por exemplo, até a Laura está me mostrando aqui o sinal para não esquecer, que os brasileiros leem menos de 4 livros por ano. Menos de 4 livros por ano. Americanos, canadenses e europeus leem, em média, estou falando média, não é? Mais de 12 livros por ano. Agora raciocine comigo. Se os Estados Unidos, com essa pesquisa detalhada, está sofrendo tanto problema de iletramento cultural, falta de entendimento do que lê, se os americanos estão com sérios problemas assim, apontados pelas pesquisas deles, imaginem o Brasil. Sendo que lá, no Canadá e na Europa, eles leem em média 12 livros por ano, e o brasileiro lê, em média, 4 livros por ano. Em média, porque tem muitos que não leem nem 4. E muita gente fala comigo, Rodrigo, o grande problema é falta de tempo. Outros falam o seguinte, não é só falta de tempo, eu tenho preguiça, eu não fui acostumado a ler. Então eu vou ajudar você. Deixa eu só beber água aqui. Nós podemos mudar a realidade brasileira. Só para você ter uma noção, tem um teste chamado PISA. PISA é uma sigla americana para falar de teste de cultura, especialmente em matemática, capacidade de ler e reter o conteúdo. E atualmente são 81 países avaliados. Você sabia que nos últimos 10 anos o Brasil tem amargado as últimas posições no ranking de 81 países do mundo? Isso mesmo. Gente, vamos falar as claras. O nosso país está lá atrás e é uma dívida que nós já temos de vários governos. Nos últimos anos, o Brasil tem sempre ficado lá atrás. Vamos mudar essa realidade. Eu quero ajudar você. Em 2024, eu chamei... Na verdade, eu fui convidado por ela. Quero dar aqui um mérito. A Fabiana Bertotti, que é minha amiga, falou, Rodrigo, a gente estava conversando sobre essa questão de as pessoas não têm cultura, as pessoas... Eu lembro até direitinho o que a gente estava falando. Eu falei assim, eu fico chateado quando eu vou para outros países e o pessoal, você é brasileiro? Ah, futebol, Neymar, Pelé. Nada contra o Neymar, nada contra o Pelé. Mas eu queria que o Brasil fosse conhecido por outros nomes, além de Neymar e Pelé. Vocês entendem? Repito, nada contra os desportistas. Pelo contrário, há até uma vantagem no futebol brasileiro, porque enquanto muitos países são odiados lá fora por causa de guerra, de problemas, o Brasil é amado. Nós devemos aproveitar mais essa oportunidade. Você vai ao Oriente Médio, lugar de conflito, onde está todo mundo assim, à beira de brigar, fala que é brasileiro, coloca uma camisa da seleção brasileira, você pode andar no lado israelense, no lado palestino, que todo mundo vai bater palma para você. Tá certo? Agora, eu não queria que fosse só pelo futebol. Quando você faz uma tese doutoral, a pior dificuldade é encontrar, dependendo da área que você estiver pesquisando, a maior dificuldade é encontrar nomes de autores nacionais para colocar na bibliografia. Então está na hora do Brasil também ser não apenas exportador de futebol, mas também de cultura, mostrar que o Brasil também é intelectual. Nós não temos até hoje nenhum prêmio Nobel. Isso é muito triste, não existe nenhum prêmio Nobel brasileiro. Nós não temos grandes bibliotecas. A luta que foi para fazer esse museu aqui, porque o Brasil carece de grandes museus. Então a gente estava conversando sobre isso. E a Fabiana falou assim, você sabia que eu tenho um clube do livro? Eu falei, então vamos juntar forças? Ela falou, vamos, eu ia te convidar. E ela convidou mesmo. E a gente resolveu, em 2024, criar um clube do livro, onde nós vamos ler juntos com você 12 livros. Aí veio a hora de escolher o tema. Eu falei assim, eu já sei qual tema eu quero. Eu quero livros sobre Jesus. E ela aceitou. Nós vamos ler juntos 12 livros sobre Jesus e eu tenho um desafio já aqui para você. Em primeiro lugar, eu vou ensinar, eu e a Fabiana, vamos ensinar você como ler livro com proveito. Eu vou ensinar você que está falando que não tem tempo, como ler livro na sua falta de tempo. Vamos ensinar você também ferramentas de como reter o conteúdo que você leu e passar para outras pessoas e poder ter uma conversa mais erudita quando você sentar à mesa com sua família, com seus colegas ou com seu filho que está voltando da universidade. 12 livros sobre Jesus. E não vamos escolher só livros assim, ortodoxos, não. Mesmo alguns livros polêmicos. Aliás, falando em polêmicas sobre Jesus, eu vou até dar para vocês aqui, nós vamos fazer uma primeira aula, para você ter uma noção como é que é, onde nós vamos falar sobre as polêmicas de Jesus. Será no dia 14, às 20 horas, a aula, dia 14. Deixa eu só confirmar aqui. Dia 19, só confirmar aqui a data.
14 mesmo. 14 controvérsias sobre Jesus. Qual o horário? Vamos fazer às 20 horas? Pode ser? Eu que mando? Pessoal, fez o pessoal de casa. Se vai ser às 20 ou às 19, tá bom? Aí a gente vê aí, a gente já decide aqui. E eu vou fazer essa aula. Nós já temos atualmente muitas pessoas se inscreveram no Clube do Livro. Eu quero parabenizar vocês. Eu vou pedir licença aos que já se inscreveram para esse primeiro encontro eu ter com vocês e com outras pessoas que ainda não se inscreveram. Tá certo? Porque muita gente ainda tem dúvida. Tá, Rodrigo, mas vem cá, eu quero fazer o Clube do Livro, mas e se eu vou precisar comprar os 12 livros? Como é que eu faço? Né? Como é que vai ser? Eu vou ter que ler, e se eu não tiver tempo? E se eu não conseguir ler um livro a tempo? Aí eu vou ter perdido o fio da meada? E se eu perder alguma aula quando ela for postada, como é que eu vou fazer? Eu vou responder essas perguntas e já vamos fazer um tema provocante. As controvérsias sobre Jesus. O pessoal está colocando aqui que prefere às 20 horas, que dá tempo o pessoal voltar ao trabalho. 20 horas, tá bom? Dia 14, anote aí, às 20 horas, e nós vamos ter controvérsias sobre Jesus. E no ano de 2024, vamos ler juntos 12 livros sobre Jesus. E não é só ler, não. Vou ler com você, vou comentar com você o livro e vou dar para você ferramentas de como reter esse conteúdo, como aproveitar esse conteúdo e como ler mesmo sem ter tempo para ler e mesmo sem gostar de ler. E o link já tá está bom? na descrição. O link já está na descrição para você entrar. Ah, é verdade. Laura lembrou uma coisa importante. Para que o Clube do Livro seja funcional, não adianta eu colocar lá 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, né? As vagas são limitadas. Então, gente, escreva agora, porque eu não posso prometer também que até o dia 14 talvez vai ter lá, mas eu não sei quanto tempo depois disso eu vou poder deixar lá aberto para você se inscrever. Rodrigo, não tem jeito de abrir? Eu estou falando porque já aconteceu no passado de coisas que a gente abriu ali o carrinho e depois o pessoal vê, olha, eu queria tanto, agora que eu consegui acessar. Não dá, tá bem? Porque senão perde o fio da meada. E só uma vez, só pode entrar agora, porque como é anual, é diferente do Bíblia Comentada. O Bíblia Comentada, você pode, aliás, fazer a inscrição do Bíblia Comentada a hora que você quiser. Você entra agora, você faz, não tem problema, você pega as aulas anteriores. Mas o Clube do Livro é só uma vez por ano. A gente só vai fazer outro em 2024. Vai mandar de novo aqui na descrição o link? Então tá bom. Enquanto isso, eu quero responder algumas perguntas do pessoal. O pessoal está falando que às vezes é muito difícil entender a linguagem da Bíblia, que é uma linguagem mais simples de entender, dá para usar outras versões da Bíblia, que é uma linguagem mais simples. Ótimo. O pessoal está perguntando aí. Só contextualizar. O canal se chama Tudo é Fácil, a pessoa que respondeu. Tá. Esse nome de usuário. E é uma pergunta que você recebe muito de todos, que é Tá. assim, quais seriam as melhores traduções, melhor entendimento? Olha, vou responder a pergunta então. Alguém que o nome está um nome fictício, tudo é fase. Tudo é fase. E perguntou assim, escuta, às vezes a linguagem da Bíblia é meio complicada. Tem alguma Bíblia melhor que você pode sugerir? Vou dar uma ideia para você. A primeira, o ideal é estudar grego e hebraico. E quem faz o curso A Bíblia Comentada, nós temos lá em curso de introdução ao hebraico, curso de introdução ao grego. Mas, Rodrigo, eu não fiz grego nem hebraico, não tem problema. A sugestão que eu dou para você seria a seguinte, em primeiro lugar, se você nunca leu a Bíblia e vai começar agora, comece a ler a Bíblia pelos evangelhos. Escolha o evangelho de Marcos. Comece a ler a Bíblia pelo evangelho de Marcos. Calma que eu vou chegar na questão da tradução. Comece pelo evangelho de Marcos. Aí, se você está lendo, é o primeiro contato que você tem com a Bíblia, nunca teve, acha a linguagem muito complicada, comece a ler pelo evangelho de Marcos, mescle o evangelho de Marcos com os Salmos e leia em algumas dessas Bíblias aqui. Eu vou sugerir a Bíblia na linguagem de hoje, ou a nova Bíblia na linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil. Aliás, eu agradeço o pessoal da Sociedade Bíblica do Brasil, que faz um trabalho fenomenal. Se eu não me engano, amanhã tem um encontro deles em Barueri. Até é importante você participar, viu? Onde eles estarão comemorando essa semana toda, está sendo a Semana da Bíblia por causa do Dia da Bíblia ontem. Então, o pessoal da Sociedade Bíblica do Brasil aí, muito obrigado pelo carinho. Reverendo Erni, doutor Erni, muito obrigado pelo carinho que sempre nos recebe, estiveram aqui no museu, são nossos parceiros. E a Sociedade Bíblica do Brasil tem a Bíblia na linguagem de hoje. Então, você pode ler essa Bíblia. É a mais fácil que tem para você, tá bom? É uma linguagem adequada, etc. Tem também uma outra Bíblia que essa aqui eu recomendo, mas não para você estudar doutrinariamente, porque ela é uma paráfrase, ela não é bem uma Bíblia. Chama-se A Mensagem.
É uma Bíblia interessante, mas ela não é uma tradução, é uma paráfrase. A vantagem da mensagem é que ela tem uma linguagem ainda mais atual que a Bíblia na linguagem de hoje. Porém, a desvantagem é que, por ser uma paráfrase, existe alguma coisa da opinião do tradutor ali. Já a Bíblia na linguagem de hoje, ela é uma tradução. E eles estão melhorando. Existem, às vezes, alguns problemas ali, porque não há tradução perfeita. Não há tradução perfeita. Mas eu recomendo essas duas aí. A Bíblia na linguagem de hoje, se você quiser uma tradução, e uma paráfrase pode ir na mensagem, que é mais gostosa para você ler assim, quando está no ônibus, no metrô, com calma. Agora, para fazer um estudo mais exegético, mais doutrinário, se você é evangélico, eu sugeriria que você pegasse a Nova Almeida atualizada, que também é da Sociedade Bíblica do Brasil. Muito boa, tá? Excelente. Se você é católico e prefere ficar com a versão católica, eu sugiro para você a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém é a melhor tradução católica até hoje publicada. Tem uma outra que está bem assim, quase páreo com a Bíblia de Jerusalém ali, que é a TEB, a Tradução Ecumênica da Bíblia, lançada pela editora Loyola. Eu creio que é a Loyola, se eu não estiver enganado. A Loyola lançou a TEB, a Tradução Ecumênica da Bíblia. A Bíblia de Jerusalém, a Tradução Ecumênica da Bíblia, tem uma linguagem muito boa, muito precisa, só que ambas as Bíblias, a Tradução Ecumênica da Bíblia e a Bíblia de Jerusalém, essas versões católicas, já é um português mais erudito. Já é um português que pende mais para coisas arcaicas que vocês, pela pergunta aí, queriam cair um pouquinho fora dele, né? Mas, se você é católico, tem essas versões aí. Se você é evangélico, tem a Bíblia de Nova Almeida atualizada, muito boa. Agora, quando falando se você é católico evangélico, mas assim, Bíblia é Bíblia, tá certo? A que tiver na sua casa, você leia. Eu acho que eu dei algumas dicas aqui. Eu gosto também muito da Nova Versão Internacional. Ela também é uma Bíblia muito boa, com uma linguagem muito, muito agradável. Tem duas pessoas que estão desde o início da live, que são alunos do Bíblia e estão pedindo um abraço para você. Mas é fácil com prazer. Quem são as pessoas? Maria das Graças e Adriane Guimarães. Maria das Graças e Adriane Guimarães. Olha, um abraço para vocês, um beijo no coração, que Deus abençoe muito vocês. São alunas do Bíblia Comentada. Então, olha, Maria das Graças e Adriane, não só mando um abraço, mas eu faço aqui o ultimato. Vocês têm que entrar nesse site aí do museu, que já foi colocado aí, o nasp.br/mab, e virem aqui, sabe por quê? Sabe por quê? Porque lá no saguão do museu tem uma placa de todo tamanho lá com o nome dos doadores e no meio tem uma TV de LED onde você pode clicar ali, achar o seu nome e aparecer um certificado de todo tamanho de agradecimento, porque parte do que vocês estão vendo aqui foi construído com os recursos vindos dos alunos da Bíblia Comentada. Cada mensalidade que vocês vão pagando aí, ajudaram a construir tudo isso que está aqui, olha. Então venham ver os tijolinhos que vocês ajudaram a colocar aqui. E do lado tem um livro impresso também com o nome dos mais de 30 e tantos, quase 40 mil alunos do Bíblia Comentada. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Mais uma perguntinha? O Cris está perguntando se os autores da Bíblia sabiam ler. Cris, a pergunta, fora do contexto que eu falei, pareceria ridícula, mas pelo que eu expliquei, você viu que não é, não é? Por quê? Porque já que quem escreve, às vezes, é um copista, poderia se dar o caso de que o próprio autor fosse analfabeto ou de poucas letras. Vou dar 2 exemplos para você. Mesmo que ele soubesse ler ou escrever, suponhamos, eu aprendi a falar um pouco de francês e ler francês. Mas como eu nunca tive mais oportunidade de falar francês, me reduzo a ler um pouquinho e tudo mais, meu francês já está enferrujado para mais de metro. Eu fui com a Laura um tempo atrás, aí a gente passou pela França, e pela primeira vez minha esposa me viu falando francês, falou, nossa, você está falando aqui na loja e tudo, eu fui desenferrujando. Eu fui, mas assim, capengando nos verbos, em alguma coisa ali, porque eu não estou com aquela fluência de francês, nunca. Agora, suponhamos que eu tenho um amigo que estava estudando francês junto comigo quando eu comecei a estudar francês. E esse amigo mudou para a França. Ele está lá todo dia, morando em Paris, fala francês, vive em francês, assiste o jornal em francês, lê o Le Monde todo dia. Esse amigo está sonhando em francês, o francês está na ponta da língua. Então é óbvio que se eu precisar de escrever alguma coisa em francês, eu vou chamar alguém. Esse meu amigo não. Ele escreve direto. Entendeu a questão? Então, mesmo que você souber ler e escrever, se você não está escrevendo todo dia, você vai ter dificuldade. Então, nós temos 3 níveis aqui
de letramento. Aquele que está lendo e escrevendo todos os dias é um erudito, ele não precisa necessariamente do escriba, ele mesmo pode escrever. Aquele que sabe ler ou escrever, mas é um intermediário, por não estar lendo e escrevendo todos os dias, ele está meio enferrujado, ele demora mais, ele erra mais, tá certo? Ele erra mais. E, em terceiro lugar, aquele que de fato não sabe ler ou escrever. Alguns acadêmicos pensam que o apóstolo Pedro provavelmente fosse analfabeto. E há uma coisa curiosa nas duas cartas de Pedro, que elas têm estilos muito diferentes uma da outra. A ponto de que alguns pensam que não é o mesmo autor. Mas outros pensam não. Pode ser Pedro o autor de ambas as cartas, só que uma foi escrita por um escriba, outro por outro. E o estilo do escriba foi ali. Vou comparar outro exemplo para você. O livro do Apocalipse tem tantos erros gramaticais em grego que se um aluno escrevesse uma prova do Enem com os mesmos erros do Apocalipse, ele não passaria. E o Apocalipse, na minha opinião, é da mesma autoria do quarto evangelho de João. E o quarto evangelho é com um grego erudito, muito bem escrito, e há palavras no evangelho de João que são escritas diferentes do Apocalipse. Por exemplo, você vê a palavra cordeiro no evangelho de João é uma, cordeiro no Apocalipse é outra. A palavra para cidade em João é uma, no grego do Apocalipse é outra. Parece que realmente são duas pessoas diferentes escrevendo. O que é que nós deduzimos? Talvez o apóstolo João também fosse analfabeto, ou semi-analfabeto. E quem escreveu talvez o Apocalipse foi o Prócoros, que era um secretário de João que estava com ele preso na ilha de Patmos. E quem escreveu o Evangelho de João já foi um outro secretário com maior erudição em língua grega. Então, sim, há a possibilidade de alguns autores serem letrados, enferrujados ou completamente analfabetos. A Josi pergunta se o que a gente encontra entre parênteses nas nossas Bíblias e nas traduções realmente está assim no original. O que quer dizer isso? Rose, né? Josi, algumas traduções, na verdade, a pergunta dela é se o que encontramos entre parênteses não está no original. Algumas Bíblias não é bem parênteses, é um colchete. É uma coisinha assim, ó. Tá bom? Assim. Esse colchete indica que não está nos melhores manuscritos. Então, alguns tradutores da Bíblia preferiram não colocar aquilo ali no texto, colocou numa nota de rodapé, outro colocou no texto, mas como tem dúvida se aquilo fazia parte do original ou não, ele deixou entre colchetes. Por exemplo, lá na primeira carta de João tem a chamada coma joanina, uma parte lá que fala, porque como há 3 testemunhas no céu, o Espírito, a Palavra e o sangue, há 3 testemunhas, né, que alguns pensam que é a Trindade, aquilo está entre colchetes. Provavelmente não faz parte do texto original. Algumas Bíblias suprimiram aquela parte, algumas versões, outras deixaram lá, mas sinalizado entre colchetes. Não está nos melhores manuscritos, você entendeu, né, Josi? Aparece num manuscrito, mas não aparece em outros. Então, naquela colação textual, que agora você já sabe o que é, chegou-se à conclusão que aquela leitura é um equívoco. Antes de fazer a pergunta, se você quiser, você pode ir até o objeto, tá? Ah, tá, não. Então agora já mas eu acho que já vamos encerrar. Tá. Antes da pergunta eu posso ser o objeto. Então vamos lá. Os 10 mandamentos são uma cópia da Pedra de Hammurabi. Ah, tá. Bom, vou lá. Então vamos encerrar na pedra. Quem fez essa pergunta? Foi o Carlos Eduardo Brandão. Carlos Eduardo. Então, em sua homenagem, eu vou terminar entrando com vocês até ali, tá bom? Carlos Eduardo, olha o que você fez. Não estava nos planos isso aqui, mas a gente respeita vocês que estão com a gente. Eu espero que o microfone vá, tranquilo. Olha, não estava no programa vir aqui. Aqui é a área interna do museu, tá bom? Só para mostrar um pedacinho para vocês. E aqui eu tenho uma cópia do Código de Hammurabi. O original está no Museu do Louvre. O Código de Hammurabi, para que vocês saibam, foi uma legislação escrita pelo rei da Babilônia, Hammurabi, e data de 1730 a.C. E esse Código de Hammurabi traz as leis da cidade. Havia várias cópias do Código de Hammurabi. A mais completa é essa que está no Louvre. E a réplica está aqui. E até a réplica que nós temos, ela foi feita com todas as inscrições exatamente como estão no original. Eu não sei se o Maurício consegue dar um zoom aqui. Você está vendo? Essa aqui é uma escrita também cuneiforme, tá certo? Aqui estão todas as leis de Hammurabi, que você vai lendo aqui, ó, todas elas aqui, ó, lei por lei. É um grande tratado legal. E alguns detalhes curiosos. Essa estela ficava na porta da cidade para que a pessoa pudesse, ao entrar, saber quais eram as legislações
que regulavam a vida social daquele povo. Em segundo lugar, acreditava-se que a lei vinha direto da divindade. Tanto é que no topo você tem o rei em pé, você vê como o rei estando em pé, o rei Hammurabi, e ele está recebendo da divindade a legislação. Então ele recebe do Deus babilônico a legislação, ou seja, não é algo da cabeça dele. Outro detalhe, o código foi escrito em pedra, porque é algo eterno. Aí você vê as semelhanças culturais. Deus partiu do conhecido para o desconhecido. A Bíblia dialogou com o universo onde ela estava. Por isso que os 10 mandamentos também foram escritos em tábuas de pedra. Agora, olha que interessante. Os 10 mandamentos não foram colocados à porta de uma cidade. Foram colocados dentro da Arca da Aliança. Escondidos. Estranho. Por que os 10 mandamentos não ficaram visíveis à porta da cidade de Jerusalém, como o Código de Hammurabi ficava visível à porta da cidade da Babilônia? Porque Deus não queria os mandamentos apenas como uma lei fria, estampando o portal de entrada de uma cidade. Deus queria que os mandamentos fossem escritos dentro do nosso coração. Agora a pergunta dele procede. Será que Moisés copiou o Código de Hammurabi? Existe uma lei aqui que é exatamente a lei que vamos encontrar nos escritos de Moisés. Essa lei é chamada Lei do Talião, ou Lei do Talis Qualis. Lei do Talião é a lei do tal qual. Essa lei diz assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Por que Hammurabi instituiu essa lei? Essa lei foi instituída porque naquela época havia muita cultura da vingança. Então, suponhamos que o João vem e numa briga mata o meu irmão, eu vou lá e mato o João. Aí o irmão do João, para vingar o João, vem e me mata. Aí o meu tio vem para vingar a minha morte, mata o que me matou. Se não colocar um limite nisso, essa revanche não terá fim. Você acabará fazendo com que a cidade toda comece a guerrear. Uns ficam de um lado do outro e acaba implodindo a cidade. Então o Código de Hammurabi colocou um limite, uma cerca ali na vingança. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Seu irmão me matou, então meu irmão vai e te mata. Acabou. Agora ninguém pode vir agora vingar porque foi já uma morte de vingança. Você entendeu? Hammurabi, como eu falei, está 1730 a.C. Moisés, 1445 a.C. Então você vê que Moisés está depois do Código de Hammurabi, porque antes de Cristo os anos eram contados de trás para frente. E Moisés traz a mesmíssima lei, olho por olho, dente por dente. Moisés plagiou o Código de Hammurabi? Não, mas pode ter copiado sim. Por que Moisés poderia copiar aquilo? Porque o que era verdadeiro, Deus permitiu que entrasse na Escritura. Ou seja, o fato da Bíblia Sagrada ser inspirada por Deus não obriga que ela seja inédita, porque as verdades de Deus não estão só na Bíblia Sagrada. Preste atenção no que eu estou dizendo para você não interpretar mal as minhas palavras. Para nós cristãos, a Bíblia é o único livro de fé e prática do qual nós tiramos as nossas doutrinas. Eu não posso ter doutrinas extraídas do Bhagavad Gita, do livro dos Vedas, de um profeta que não seja bíblico, ou da visão do pastor da igreja. Não, as doutrinas têm que sair da Bíblia, exclusivamente da Bíblia. Desde Lutero nós temos a máxima do sola escritura. É verdade que cristãos católicos pensam que podem extrair doutrinas tanto da Bíblia como da tradição da igreja, como diz o documento Dei Verbum, publicado no Concílio Vaticano II. Mas isso é outra história. Pelo menos os cristãos de linha mais protestante, eles não aceitam a tradição como fonte doutrinária, e somente a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Como eu disse, cristãos católicos entendem a Bíblia, a tradição, o magistério da igreja, mas nós ficamos apenas ali naquela parte escrita. Sendo assim, a Bíblia é o único livro do qual extraímos doutrinas, porém, agora vem a frase que eu falei, cuidado para não interpretar mal, não significa que as verdades de Deus estejam só na Bíblia. Quer um exemplo? Você acha que, de fato, a menor distância entre dois pontos vou colocar um outro exemplo para você. Duas retas paralelas, infinitas, jamais se cruzam? Pelo que eu estou dando só exemplo que pode ser contraditado. Estou pegando aqui Euclides, eu queria pegar uma coisa que não está em Euclides. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Lembrei. A água a 100 graus, se eu não me engano, ferve, não é isso?
Agora achei um exemplo que eu posso dar. A água em condições controladas, se atingir a temperatura de 100 graus, ela vai ferver. Isso é verdade ou é mentira? É verdade, mas não está na Bíblia. Entendeu o exemplo que eu queria dar? Outro exemplo, agora está ficando mais fácil dar os exemplos para vocês. Eu acabei de chegar do Rio de Janeiro. Eu vim do Rio de Janeiro, cheguei em Campinas, peguei com a minha esposa o carro, viemos para cá e hoje eu subi para produzir essa live para vocês. Isso é verdade ou mentira? É verdade, mas não está na Bíblia. Então tem muitas verdades que não estão na Bíblia. E aquelas verdades que não estão na Bíblia, mas que o Espírito Santo achou que poderiam corresponder a algo que o povo deveria cumprir, Deus colocou na Bíblia. Então, também Moisés escreveu olho por olho, dente por dente. A Bíblia não é o único livro que diz não matarás. Tem outras legislações do Antigo Oriente Médio que também diziam para não matar, para não assassinar. Significava que a Bíblia plagiou? Não. A diferença é que a Bíblia é um livro inspirado que pode usar material não inspirado. O apóstolo Paulo é um exemplo que eu dou. Paulo cita na carta a Tito, ele fala o seguinte, porque também foi um dentre os seus, um profeta deles, ele está falando do mundo grego, que escreveu, ó cretenses, povo de ventre preguiçoso, bestas feras. Esse testemunho é verdadeiro. Paulo ali está citando um poeta chamado Epimênides, que era grego, não era inspirado por Deus, e Paulo citou o texto dele na carta e falou, era um profeta deles e esse texto é verdadeiro. Então, repito, o fato da Bíblia ser inspirada não significa que ela tem que ser inédita. Ficou claro para você? Respondido? Bom, repito então o convite para que você sempre acompanhe o nosso canal aqui. Se inscreva também no clube de leitura que teremos em 2024. Se você ainda tem uma dúvida, se você já é inscrito, se prepare que nós teremos um encontro no dia 14 às 20 horas. Só que esse primeiro encontro eu vou abrir para quem já está inscrito no Clube do Livro e quem não está inscrito para que a gente possa tirar algumas dúvidas. Eu falarei sobre as controvérsias sobre Jesus, tá certo? E eu tenho muitas outras coisas para passar para vocês, muito conhecimento. Uma enquete perguntando quem quer um tour no museu, uma noite no museu. Ah, é? Olha, foi no Instagram? Não, Está acontecendo? Olha, então abriu a enquete. O que vocês querem ver no Museu de Arqueologia aqui, tá bom? querem um tour completo. Olha, tem muita coisa para mostrar aqui, Só gente. você dentro do museu. Só eu e você e o câmera, tá bem? E o eco da nossa voz aqui. Ah, vem cá, vem cá, vem. Não tá nada, Mas tá eu aqui, ó. também vou estar aqui. Aí, ó. Gente, meu bem, obrigado, viu, pelo apoio aí. E muito obrigado a todos vocês, obrigado ao pessoal da equipe. Foi muito bom estar com vocês. Não esqueça de se inscrever para o Clube do Livro. O link está aqui e a gente se encontra na próxima semana, ou melhor, no próximo encontro aqui, para falar um pouquinho mais sobre Bíblia, teologia e outras coisas mais. Um grande abraço, fiquem com Deus. Ah, não esqueça de dar o like, hein?